Você fala de Aleister Crowley, já se remete automaticamente às músicas do Raul Seixas, mas a vida desse homem já não foi tão festiva assim. Era um cara bem sinistro, se bem que o sistema telêmico ele influenciou muitas sociedades secretas existentes até os dias de hoje. Então nós vamos falar sobre a vida do Crowley e vamos falar sobre magia telêmica. Me aguarda aí, hein? É logo depois da vinheta. Em 1875, nascia aquele que seria intitulado como o pior homem do mundo. Nasceu na cidade de Warwickshire, na Inglaterra. Era um filho de uma família muito abastada. Seus pais eram membros de uma seita, de um culto evangélico protestante extremamente radical chamado Plymouth. Bom, ele era obrigado, obviamente, pela mãe a ler a Bíblia constantemente e muitas vezes ele se recusava e acabou ganhando o apelido da mãe de a besta do Apocalipse. Eu acho que esse apelido acabou influenciando um pouco, porque ele passou de fato a acreditar que ele era o próprio anticristo. Mas a coisa não para por aí. Aleister Crowley cresceu, entrou para uma faculdade de química. Segundo informações, parece que ele não chegou a se formar, tá? Quando o pai dele veio a falecer, deixando uma verdadeira fortuna para ele. Em 1898, ele leu o livro Uma Nuvem sobre o Santuário. Esse livro foi escrito por Carl van Exhausen. E este livro o influenciou muito porque falava das sociedades secretas quando ele decidiu ser também um ocultista famoso. Ele solicitou o ingresso para a Sociedade Hermética da Aurora Dourada, The Hermetic Order of Golden Dawn, onde ele conheceu diversos expoentes do ocultismo e das ciências arcanas naquela época, estudiosos, né? Dentre os quais eu cito um dos dirigentes da ordem, que era o Sir MacGregor Mathers. Só para vocês terem ideia, o Mathers, praticamente todos os livros de magia, ele fez uma grande compilação de livros antigos, tá? Ele tirou a parte supersticiosa desses livros e trouxe informações de magia planetária, magia hermética, introduziu o sistema cabalístico hermético na Golden Dawn. Enfim, ele criou um sistema maravilhoso. O sistema da Golden Dawn, por sua vez, influenciou diversas ordens e irmandades até os dias de hoje. Claro que a Hermetic Order of Golden Dawn naquela época foi extinta. Hoje existe algumas instituições ou uma aurora dourada que diz que é a herdeira daqueles ensinamentos. Verdade ou não? Bom, seguimos aí em frente. Num desses livros que Mathers havia feito um estudo profundo, que era o livro da Magia Sagrada de Abramelin, que se destinava à evocação do sagrado anjo guardião com o fim de poder ter o controle sobre entidades demoníacas. Ou seja, se você evocasse o seu sagrado anjo guardião, o sagrado anjo guardião daria a segurança para que você pudesse fazer com que esses seres demoníacos pudessem trabalhar para você sem que você fosse afetado de forma nenhuma. E esse sistema também previa que fariam a sua proteção na parte da manhã, tarde, noite e madrugada. Bom, Crowley chegando esse livro nas mãos do Crowley, ele decidiu, após a sua leitura, que ele iria evocar o sagrado anjo guardião. Como o dinheiro não era problema, comprou uma mansão nas margens do famoso lago de Loch Ness, um monstro lá de Loch Ness, né? Um dinossauro, alguma coisa assim. E lá ele resolveu fazer o ritual da magia de Abramelin, só que não deu nada certo. Em 1903, ele conheceu a Rose Kelly, se apaixonou por ela, casou com ela
e descobriu que a Rose Kelly tinha vidência espiritual, que ela era médium. Então ele resolveu usar a Rose Kelly para fazer o ritual da sagrada magia de Abraham. Ela seria a pessoa vidente, faria o papel do garoto, né, da criança que é utilizada no sistema da magia de Abraham, para poder enxergar quando o sagrado anjo guardião se manifestasse. Nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, na cidade do Cairo, eles realizaram um ritual mágico, que, segundo conta, ele teria recebido das mãos da Rose Kelly, tá, por intermédio de um espírito mensageiro que também se intitulava como seu sagrado anjo guardião, chamado Aiwass, tá, o que era chamado o Livro da Lei. O Livro da Lei era o livro que ditaria as regras para um novo sistema filosófico, uma nova religião que pudesse ser criada naqueles moldes e que figuraria uma lei, a lei da liberdade. E nesse livro dizia também que o Éon de Osíris, do Deus morto e crucificado, estaria encerrando naquele momento, e que a partir dali para frente nós estaríamos vivendo, a partir de 10 de abril de 1904, o Éon de Horus, que seria o Deus da guerra. Numa das suas previsões, Crowley disse que, por ser o Deus da guerra, no século XX nós teríamos muitos conflitos mundiais, teríamos guerras mundiais. De fato, ele acertou. Nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, logo depois da previsão, e diversas outras guerras, guerra do Vietnã, da Coreia, e uma série de tantos outros conflitos não menos graves, né, durante todo o século XX e alguns, inclusive, no século XXI. Porque o Deus da guerra é o Deus da transmutação. Ele está modificando as coisas e gerando o caos para se estabelecer a ordem. Bom, fato ou não, ele disse também que o homem, ele no início do século XX, sairia das carroças e ganharia aos céus graças à lei de Telemann. Só para vocês entenderem um pouco a questão da lei de Telemann, quando ela diz faz o que tu queres é tudo da lei, a lei é o amor. Então o que ele estava querendo dizer é o seguinte: se você tiver, né, um sentimento elevado, né, um amor elevado, então você poderia fazer qualquer coisa que você não estaria contrário às leis universais. Até aí a coisa é muito bacana, porém isso foi subvertido pelo próprio Crowley, porque eu acredito firmemente que a partir do primeiro livro, que foi realmente uma recepção feita pela Rose Kelly, o segundo e a terceira parte do Livro da Lei já são coisas que ele mesmo narrou, coisas que ele acreditava, que ele tinha estudado. Tem muito do próprio Crowley ali, está bem claro para mim isso daí. Em 1907, ele fundou a Ordem da Astrum Argento. Só que a Ordem da Astrum Argento, na verdade, não era nenhuma ordem, era um sistema de estudo que ele tinha criado, onde haveria a figura exatamente de um instrutor que passaria informações para, de repente, um aluno seu. Então aquele instrutor, ele devia ter no mínimo o primeiro grau e passaria informações daí para o aluno, seguindo uma sequência de que aquele também teria um outro instrutor e assim por diante. Mas a Astrum Argento, uma ordem invisível. E que muitos ensinamentos que estão na Astrum Argento, com certeza foram retirados da própria Golden Dawn, sem dúvida nenhuma quanto a isso daí. Em 1910, o Crowley foi contatado pelo Theodor Hels, que era o cabeça externa da Ordem do Templo Orientes, chamada também de OTO ou Otto. E ele havia lido um dos escritos do Crowley, que eram intitulados The Equinox, ou as Libre, ou os livros do Crowley, e que de um desses livros ele revelava um dos segredos do soberano santuário da gnose da Ordem do Templo Orientes, que compreendia exatamente a questão da magia sexual.
E aí Aleister Crowley foi convidado por Theodor Herzl a participar da Ordem do Templo Orientes. Pouco tempo depois, a Ordem do Templo Orientes acabou sendo telemizada, ou seja, todos os escritos do Crowley, todo o sistema filosófico do Equinox, que compreende exatamente o livro 1, 2 e 3, né, que são todos os livros, junto com o livro da lei que compõe o Equinox, e mais o livro 4, que é o livro da magia prática, tá? Então é a magia em teoria e prática do sistema mágico criado exatamente por Crowley. Só que magic, em inglês, magia, você fala magic, e magic você escreve M-A-G-I-C. Ele acrescentou um K exatamente para distinguir aquilo que seria magia circense ou qualquer outro tipo de magia que não o dele, do próprio sistema dele. E aqui, vamos dizer assim, aportuguesando a palavra, mágica, quando se escrevia mágica, não era incomum a pessoa acrescentar o K para dizer exatamente que estaríamos enveredando então pelo sistema mágico criado pelo Aleister Crowley. Em 1912 ele tornou-se líder da Ordem do Templo Orientes e para os países de língua inglesa. Em 1919 ele acabou publicando o resto dos livros do Equinox, que aí compõe sim o que eu estava dizendo, o livro 1, 2 e 3, e mais o 4, que era magia em teoria e prática, tá? Magic, o sistema. Em 1920 ele funda na Itália a Abadia de Telema, que seria exatamente a base da Igreja de Telema. Assim como tem o Vaticano, né, na Itália, então ele também quis criar a igreja dele na Itália. Porém, Crowley, ele era um pouco avançado para o tempo dele, porque não era só o fato dele ser bissexual. Ele fazia diversos rituais de orgia na Abadia de Telema, né, inclusive com sacrifício de animais. Quando Mussolini ficou sabendo disso, inclusive tendo um membro da Abadia de Telema que acabou tomando água contaminada de um poço e acabou levando ele a óbito, então correu a notícia de que ele matava, sacrificava seres humanos e animais, e ele acabou sendo expulso da Itália pelo Mussolini. Em 1929 ele finaliza então o seu livro Magic em Teoria e Prática, conforme eu mencionei, aí fechando então as quatro partes do livro do Equinox, primeira e segunda parte, terceira e a quarta, que compreendia todo o sistema mágico de Crowley, e o sistema mágico de Crowley ele compreendia exatamente o estudo de todos os instrumentos cerimoniais, o estudo do sistema de magia cerimonial, na qual ele fazia uso de divindades próprias, né, divindades telêmicas, quer dizer, criadas pelo próprio Crowley, tá? E também desenvolvia uma outra parte que era o desenvolvimento mental através da yoga, né, através das técnicas de respiração, do pranayama, através das posições bases do sistema de yoga. Em 1947, Crowley morreu, segundo contam, já sem recursos, sem dinheiro, morreu numa pousada, sofrendo de problemas oriundos da época que ele era alpinista, né? Então ele teve diversos problemas respiratórios e acabou morrendo então em 1947. Tá? Agora, vamos lá. O que a gente depreende aí de toda essa história aí do Crowley? Eu acho que o Crowley tem o seu mérito dentro daquilo que ele passou, que ele ensinou dentro do próprio sistema dele. Quando você fala em magia, você tem o foco da vontade. A palavra telema vem do grego, que significa vontade. E se você não tiver uma vontade focada naquilo que você deseja, a magia ela não se realiza. Isso é a base, né? A base do sistema mágico, né? Você praticar a magia e usar as energias e as forças da natureza
em conformidade com a sua vontade para que você realize um intento mágico. Então essa é a base do sistema telêmico, né, principal. Agora, o que eu particularmente considero errado, e é uma coisa que não me agrada, é que a energia do sistema telêmico, ela dá uma aceleração, aparentemente, no seu processo kármico. E esta aceleração faz com que você acabe enfrentando determinadas ordalhas que você não está pronto ainda para aquilo. Tá? Então, este é um dos grandes problemas quando diversos ocultistas modernos, né, dizem exatamente que o sistema do Crowley ele é um sistema cujas energias mexe exatamente com a sua saúde, mexe com o seu bolso e pode mexer com a questão de relacionamentos também. Afeta tudo, faz uma confusão na sua vida, tá? Em virtude das energias que são extremamente densas e que foram criadas e propagadas então pelo Aleister Crowley. Claro, Crowley era uma figura sinistra, tá? Ele tinha sim uma tendência ao satanismo, ao enaltecer as sombras, as forças demoníacas, tá? As divindades que ele criou são de um sistema próprio para que ele pudesse captar a energia dos devotos e fortalecer o próprio sistema dele, fortalecer a própria magia dele. Isto aí, sem dúvida, são um dos principais labirintos do sistema médico que o pessoal fala que a pessoa deve tomar muito, muito cuidado. E este é um fato. Eu posso dizer de carteirinha, após ter enveredado por esse sistema, ter estudado profundamente e ter feito diversos rituais dentro do sistema de magia empregado pelo Crowley. Tá? Quando nós percebemos, eu e diversos outros grupos de ocultistas, fomos percebendo o labirinto que a gente estava entrando, todo mundo resolveu sair fora e só pegar aquilo que era bom do sistema do Crowley, né? Que é a parte filosófica, a parte de conhecimento, do entendimento das energias, de como você aplica determinada ritualística para você conseguir determinadas coisas. Então, o sistema dele nesse ponto é excepcional. A filosofia dele num todo é muito bacana, ela influenciou diversos músicos, artistas, escritores do século XX, né, pelo qual eu cito até o próprio Paulo Coelho, apesar de que ele hoje diz exatamente ter abolido da vida dele qualquer ligação com a filosofia telêmica, né, assim como o Aleister Crowley, que por ele é considerado um satanista, coisa que ele hoje em dia não tem qualquer ligação ou laço. Mas é claro que você observa nos próprios escritos, não que seja Telemann propriamente dito, mas que quando você estuda profundamente a filosofia do Crowley, você percebe que muita coisa está lá, e nem tudo é ruim. Porque quando você fala da lei de liberdade, a liberdade, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, de usar a roupa que eu quiser, de me vestir como quiser, de morrer como eu quiser. Veja bem, é a sua lei de liberdade, é a lei que a ONU assegura, está dos direitos de todos os cidadãos, né? Essa liberdade de pensamento, de crença e tudo mais. E é um direito assegurado realmente nos dias de hoje, né? Salvo aí algumas má interpretações que podem estar havendo nos dias de hoje, nós temos sim o direito da crítica, do pensamento, de seguirmos a nossa vida desde que a gente não interfira na órbita de ninguém, porque isso é até dito em Telemann, né? Que uma estrela não pode interferir diretamente na órbita de outra estrela, que quando interfere na órbita da outra estrela é praticamente magia negra, né? Então você não pode fazer isso. Então é um sistema controverso que ao mesmo tempo que lida com forças telúricas, com forças trevosas propriamente dito, com muita intensidade, ao mesmo tempo fala coisas que são elevadas, coisas que realmente dizem respeito à cabeça daquele que é um ocultista, que é livre para pensar do jeito que quiser,
de interpretar as religiões do jeito que bem entender, né? E poder passar uma informação que vai muito além do dogma, daquilo que limita a mente das pessoas. Então por isso mesmo você viu aí roqueiros tais como os Beatles, né? Que aparece o Aleister Crowley no Sgt. Peppers, né? No LP do Sgt. Peppers, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, né? Principalmente, até estavam tentando me corrigir aí, falando que muito mais do que o Black Sabbath era a própria figura do Ozzy Osbourne, né? Que era telemita de carteirinha. Enfim, e fez até uma música, né? Pro Crowley, todo mundo, quem é roqueiro, conhece, né? Mr. Crowley, né? Conhece essa música dele. E finalmente aqui no Brasil, a Sociedade Alternativa, que acabou fazendo com que o Paulo Coelho fosse preso, né? O Raul também, né? Em virtude daquilo que se pregava, né? Faz o que tu queres, é tudo na lei, pode dar uma dúbia interpretação, porque você fazer o que der na telha é uma coisa bem complicada. Mas, sem dúvida nenhuma, marcou época as músicas do Raul Seixas, que utilizava muito dessa filosofia do Aleister Crowley, cujo próprio Paulo Coelho foi autor de muitas dessas músicas, junto com o Raul Seixas. E a Sociedade Alternativa, que não era uma sociedade, segundo o próprio Paulo Coelho, não era exatamente uma sociedade como um prédio, alguma coisa que existe, mas sim uma maneira de ver o mundo diferente, né? Uma contracultura, alguma coisa nova que estava nascendo ali. E hoje em dia é mais do que comum. Essas sociedades alternativas, hoje em dia, é uma coisa muito, muito comum. Né? Nós temos visto aí diversos tipos de sistema, de coisas, de linhas de pensamento que divergem exatamente daquele status quo, daquela situação de conformismo que as pessoas vivem. Muitos filmes foram feitos baseados nisso. Começou com Matrix, né? Que parte lá de trás, né? Da lenda da caverna de Platão, né? De Sócrates, que saiu, que ao invés de só enxergar as sombras, resolveu sair para o mundo, né, e perceber que o mundo era muito maior do que as sombras que eles enxergavam dentro da caverna. Né? Então, e mesmo assim o que acontece? Quando a pessoa traz uma informação nova, né, é considerado louco. Então, nessa questão, Aleister Crowley, ele pesa muito esta situação, falar, será que ele não era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo? Em muitos aspectos, sim, né? Mas em outros aspectos ele era um cara completamente degenerado. O negócio dele era só não ouvir o rock and roll, de resto sexo e drogas era com ele mesmo. Experimentou todo tipo de droga, todo tipo de ritual, com mulher, com homem, tudo. Ele era bissexual, não que isso aí deponha contra ele, mas o problema é que muitas vezes ele utilizava da energia das pessoas para vampirizar as pessoas. Crowley era um mal intencionado de muitas formas. Ele queria poder, ele queria controle do poder mágico. E ele teve muitas conquistas. Tem muitas histórias de Crowley fazendo exibição dos seus poderes, coisa que se assemelharia quase a uma magia circense, né? E que ele fazia com muita tranquilidade, exatamente por ter trabalhado e adestrado a sua mente, então, para esse tipo de coisa, tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu quis fazer um apanhado geral, falar um pouquinho de maneira bastante ampla aí sobre a lei de Thelema, sobre a magia telêmica, né? E espero que vocês tenham gostado, e em breve nós vamos falar de outros ocultistas aí, de outros sistemas mágicos também, tá bom? Se gostarem, por favor, deixem o like aí, acione a sinetinha e se inscrevam, quem ainda não se inscreveu. Não fique só olhando não, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!